graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Os pais podem enviar suas crianças para o culto infantil. Nós temos o culto infantil hoje. Podem encaminhar todas para lá. Nós temos um final de semana bastante completo na igreja. Nosso encontro de jovens está terminando. Eles estão retornando daqui a um pouco. Temos 2 igrejas reunidas hoje. Amém? Que bênção do Senhor. Final de semana passado estávamos no trabalho de casais, o projeto Amar. Estávamos lá no número de quase 400 pessoas. Número bastante expressivo, lindo, 2 igrejas reunidas. Nós temos o privilégio de estar numa casa de oração em que o Senhor opera de maneira grandiosa sobre as nossas vidas. Amém. Te convido a abrir a palavra no livro de Juízes, no capítulo 7, versículo 16. Juízes capítulo 7, versículos 16 até o 20. Você encontrou? Abra seu aplicativo. Hoje é mais prático até o aplicativo que a Bíblia em papel, né? Então a gente usa, eu uso também. E é prático, né? Juízes 7, 16, está escrito assim: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial. E dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca das guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Amém? Digam comigo assim: quebrar o cântaro, tocar a trombeta, erguer a tocha. Amém? Pode se assentar. Esse texto já bastante pregado, eu mesmo já preguei nesse texto, mas eu quero pegar uma abordagem um pouco diferente nessa noite. E quero começar falando a respeito de uma história verídica que aconteceu com um governante. Alfredo o Grande, o rei da Inglaterra. Alfredo o Grande, ele foi rei dos anglo-saxões, do ano de 886 a 899. E ele defendeu o reino dele contra o ataque dos vikings. Então toda a Inglaterra estava sendo atacada pelos vikings. Quando ele, na época da morte dele, ele era considerado o governante dominante da Inglaterra. Mas naquele momento, ele estava passando uma situação bem difícil, e o país dele também uma situação muito difícil. Ele é o único dos reis da Inglaterra que teve o título de O Grande. Talvez pelo feito dele, a gente vai rapidamente entender o que ele fez. Mas conta que na época do reinado dele, os dias eram muito difíceis para a Inglaterra. Hoje olhamos para a Inglaterra uma potência mundial. Naquela época não era assim. O país estava sendo invadido pelos vikings. Haviam cruzado o mar e estavam ali atacando todos os lugares. Esses invasores eram fortes, dispostos, audazes. E durante muito tempo ganharam quase todas as batalhas que estavam disputando ali com eles. E a continuar do jeito que eles estavam indo, logo seriam os senhores de toda a Inglaterra. Iam tomar conta de tudo. Após muita luta, o exército inglês estava bastante combalido, bastante disperso, bastante fraco. E cada um teve que se virar como pôde, até o rei. O rei Alfredo, ele se disfarçou de pastor e escapou pelas florestas e pântanos da Inglaterra. E fugiu. Depois de vagar alguns dias, então ele chega numa cabana de um lenhador. Mas chega nessa cabana, ele estava cansado e faminto. Ele bateu na porta daquela cabana e a mulher que estava lá o atendeu. E ele pediu comida, pediu acolhida, porque ele estava há muito tempo já pelo meio daquele lugar. A mulher se apiedou daquele homem esfarrapado, faminto, e o colocou para dentro. Não tinha nem ideia quem era ele. E falou: olha, eu vou te dar um jantar, mas você precisa cuidar desses bolinhos que estão aqui no forno. Eu preciso de ordenhar a vaca. Você cuida dos bolinhos, que vai ser o nosso jantar, e vou te dar comida. Ele falou: perfeito. Ficou ali, olhando ali os bolinhos, e falou: não deixe esses bolinhos queimar. Não deixa. Tá bom. Alfredo agradeceu, né? Um monarca, né? Agradeceu gentilmente, sentou-se perto do fogo, começou ali a olhar os bolinhos,
Mas olhando os bolinhos, a cabeça dele começou a divagar e ele começou a pensar: como é que eu vou reorganizar meu exército? Olha a preocupação, os bolinhos ali para jantar, e ele preocupado com o exército, um país inteiro. Como é que eu vou reorganizar o exército outra vez? E se eu conseguir, será que eu vou conseguir preparar os homens para enfrentar esses vikings tão poderosos? Será que eu vou conseguir expulsar todos esses invasores da nossa terra? Quanto mais ele pensava, menos esperança ele tinha no futuro. E ele começou a acreditar que não tinha nem propósito em continuar aquela luta. Imagina a situação que ele se encontrava. E ele só enxergava os problemas dele. Ele esqueceu que estava na cabana do lenhador. Ele esqueceu a fome. E ele esqueceu totalmente dos bolinhos. E em pouco tempo a mulher retorna. E quando ela retorna, ela encontra a cabana cheia de fumaça, os bolinhos torrados, o Alfredo sentado ali junto ao forno, olhando para o fogo. E os bolinhos queimando. Então a mulher fica muito brava. Você imagina, né? Se não fica brava a situação dela. Fica, né? Mas você é um homem preguiçoso, um homem desleixado. Olha aí, deixei só uma tarefa para você e foi o que você fez. Deixou queimar teus bolinhos. Porque quer comer, mas não faz nada para merecer a sua comida. Agora ninguém vai jantar. Alfredo baixou a cabeça, se sentiu envergonhado por não conseguir nem cuidar de bolinhos, né? Quanto mais do país. Naquele exato momento, o lenhador, o dono da casa, chega. E quando ele chega e abre a porta, e ali está a mulher ralhando com o rei, ele olha e ele reconheceu o rei. Quando ele reconhece o rei, ele fala: mulher, cala a boca, mulher, você não sabe o que está falando. Esse é o nosso monarca, esse é o rei, você está gritando e brigando com ele. Daí ela fica muito apavorada, ela corre, se ajoelha aos pés do rei, pede perdão, implora, por causa das palavras tão ásperas que ela tinha falado para ele. Mas o rei era sábio. Aquele rei mandou que ela se levantasse e falou assim: não, você tem razão. Você tem razão em brigar comigo. Você não está fora da sua razão, não. Eu disse que cuidaria dos bolinhos e deixei queimar. Eu mereci tudo aquilo que você me falou. Eu disse que ia fazer e eu não fiz. Qualquer um que aceite uma tarefa, grande ou pequena, tem que desempenhar com atenção. Eu fracassei dessa vez, mas eu não vou fracassar de novo. As minhas atribuições de rei me aguardam. A história não diz se ele comeu naquela noite. Isso a gente não sabe, não está escrito. Mas essa parte está escrito. E ele saiu, foi, poucos dias reorganizou seu exército e expulsou os invasores da Inglaterra. Às vezes nós estamos que nem esse rei, né? Tão preocupados com coisas tão grandes em nossa mente, aquelas coisas tão pequenas ali que necessitam a nossa atenção, passam batido por nós e não fazemos nada. Mas quem nunca se sentiu como ele? Ele estava ali sentindo que não havia razão para continuar a sua luta. Há muita gente que pensa que não há razão para continuar a sua luta. Não há por que continuar fazendo aquilo que está fazendo. Não há por que continuar guardando os costumes, a moral, os princípios bíblicos, os valores cristãos. Quem nunca se sentiu incapaz de realizar uma tarefa que fosse grandiosa? A tarefa dele era grandiosa, era libertar a Inglaterra. Eu não sei qual é a tarefa que você tem, talvez você sinta que ela seja muito grandiosa. Talvez você se sinta incapaz de realizar aquilo para o qual você foi chamado, assim como Gideão, assim como esse rei. Talvez você esteja se perguntando também, por que você tem lutado tanto e não tem conseguido vencer? Por quê? Talvez esteja cansado de lutar, então você não deve lutar com as suas forças. Você tem que lutar com as armas de Deus. Amém? As armas de Deus. Com Gideão nós aprendemos exatamente isso. Temos que ter coragem, temos que ter disposição, temos que ter organização. E isso é muito importante. Antes de ir para a luta com os midianitas, o mais cruel exército da época, com apenas 300 homens. O exército dos midianitas dizia que cobria uma planície inteira, não foi contado, mas a estimativa dos estudiosos é que era um exército de 135 mil homens, armados, montados em camelo. Isso que se diz que era o exército dos midianitas. E daí então, carismático, Gideão pega e chama o seu povo, 32 mil vêm para a batalha, que maravilha, 32 mil, já era expressivo. Mas quando chega os 32 mil, Deus fala: é muita gente, Gideão. Queridos,
32 mil contra 135 mil, e Deus fala, é muito, Gideão. Fala para aqueles que estão com medo que podem voltar. Voltou 22 mil, ficaram 10 mil. Então imagina se ele vai para a batalha com 32 mil, com 22 mil medrosos. Sem chance, né? Pessoal que trabalhou, exército, bombeiros e tal, sabe, né? É um número ruim, né? Dá mais de medrosos, até a palha todo o time. E Deus falou, mas 10 mil ainda, Gideão, é muita gente. É muita, ainda é muita gente. Faz passar pelo ribeiro. E quando eles passarem pelo ribeiro, aquele que tomar água como se fosse um cachorro lambendo, põe de lado. E o restante você dispensa. Sobre eu estou isentos. Esses são os teus homens, Gideão. Esses são os teus homens. Então ele pega e faz esse teste, né? E ele faz mais testes com Deus, porque em seguida ele fala assim, mas Deus, é o Senhor mesmo que está falando comigo? É o Senhor mesmo? Ele já tinha pedido o anjo, né? Antes disso tudo. E o anjo havia aceito a sua oferta, esse é o fogo da rocha. Mas agora ele fala, Deus, dá mais uma prova para mim. Eu vou deixar aqui um pedaço de lã aqui fora, e vai ser que o orvalho vai cair só sobre a lã e nada em volta. Você sabe que não é assim que funciona, né? Só se Deus fizer assim. No dia seguinte, pela manhã, ele torceu o novelo, estava encharcado de água do sereno. Mas nada em volta. O Senhor não fica chateado comigo, não, Deus, mas mais uma provinha, né? Agora, dessa vez, eu vou fazer o contrário. Então, o novelo fica seco e tudo em volta fica molhado. E, dia seguinte, exatamente do jeito que ele pediu. Ele cria coragem. Ele fala, olha, mas, Gideão, o que acontece é que esse povo todo está na idolatria. O teu pai mesmo, ele tem lá um poste ídolo lá. Eu quero que você vá lá e destrua esse negócio aí, e ainda usa aquele touro que ele tem lá, para oferecer um sacrifício para mim lá naquele lugar, e queima toda a carroça, tudo lá, e faz algo para mim lá. Louvor a Deus. Com medo, ele vai de noite para fazer isso, né? Mas ele faz. Quando chega de manhã, está tudo quebrado, aquele altar, aquele negócio todo desfeito, porque o chamado de Deus para ele era quebrar a idolatria no meio do povo, para que então eles pudessem vencer aquela batalha. E ele faz exatamente assim, no outro dia pela manhã, está todo mundo bravo, era um altar de Baal, todo mundo bravo, e Israel querem pegar Gideão, querem matar Gideão, porque Gideão destruiu o altar. O pai de Gideão pensa num homem sábio. Ele chega ali e fala, o altar não era de Baal? E vocês não dizem que Baal é Deus? Se Baal é Deus, que contenda com meu filho. Por que nós vamos contender? Deixa que Baal contenda com ele. E mudaram o nome de Gideão para Jerubaal. Baal contenda contigo. Que até hoje não contendeu, graças a Deus, porque não é Deus, é um ídolo. E assim foi. Bem, mas vemos nesse episódio que a clara ação divina, porque 300 homens vencer 135 mil é algo apenas divino. Como é que a gente pode se preparar para uma batalha? Como a gente pode se preparar para uma luta? Bem, quando você aceita algo da sua vida, seja pequena ou grande tarefa, desempenha com atenção. Amém? Pequena ou grande. Normalmente Deus te começa colocando pequenas tarefas para você desenvolver, para ir ganhando confiança, e Ele vai te dando tarefas maiores até que você esteja apto a realizar uma grande obra para o Senhor. E todos aqui são chamados para uma grande obra no Senhor. Você crê nisso? Você pode eventualmente fracassar. Aquele rei fracassou para cuidar de bolinhos. Mas ele aprendeu aquilo. E ele aprendeu como ele deveria fazer. E ele disse assim, as minhas atribuições de rei me aguardam. E eu te digo, as tuas atribuições de filho do rei te aguardam. E você tem muito como filho do rei para realizar aqui nessa terra e nesse tempo. Na sua família, no seu trabalho, aonde você for. E quais foram as armas da batalha dele? Um cântaro, uma trombeta e uma tocha de fogo. Gente, precisamos aprender a usar essas armas, porque são armas celestiais, não são armas que funcionam para humanos. Contextualizando um pouco essa situação ainda, por que eles tiveram essa guerra ou esse problema com os midianitas? Porque aquele povo, antes tinha a juíza chamada Débora, e depois de Débora eles ficaram 40 décadas, 40 anos em paz. A juíza Débora cuidava deles lá. Mas durante toda a vida de Israel, durante os juízes, sempre acontecia isso. Era um ciclo, Que eu espero que esse ciclo não aconteça na vida de ninguém aqui, amém? De ninguém, de nenhum país também. Mas diz assim, o povo, primeiro,
obedecia a Deus por um tempo, primeiro, se afastava dele, como alerta ao povo rebelde, Deus permitia que o inimigo oprimisse Israel. Quando o povo se arrependia e pedia um libertador, Deus mandava um juiz para livrar das mãos dos inimigos. O povo resgatado servia ao Senhor durante todo o tempo que aquele juiz estava lá. E assim que terminava aquela geração, começava um novo ciclo. Por que isso acontecia? Porque aquele povo estava sob uma liderança. Muitos de nós somos acostumados a estar debaixo de uma liderança e obedecer o que a liderança fala. Se é uma boa liderança, nós estamos bem guiados. Se é uma má liderança, nós estamos mal guiados. Que nós temos que ter a liderança de Deus sobre a nossa vida sempre. Porque orientado por Ele, nós iremos em todos os lugares que Ele desejar. Mas o que entrava aqui era a idolatria. Era um povo que se afasta de Deus. É como quando alguém pode vir até a igreja e se achega a Cristo, começa a desenvolver toda aqui são os princípios bíblicos e de repente começa a pensar, mas será que tem problema de eu ir em tal lugar, de eu fazer tal ou outra coisa, de agir sobre aquilo outro? Como aquele povo que começa a se afastar de Deus, até um ponto começa a ser tão oprimido, começa a vir lutas, e quando vem as lutas, você imagina, por que essas lutas estão me acontecendo? Por que Deus agora não está comigo? Deus não entregou os meus inimigos? Não, Deus está, como foi lido aqui pelo pastor Fagner, que fala sobre as bênçãos, está em Deuteronômio, mas depois tem uma condição ali, se guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, certo, pastor? Se guardares. E quando nós paramos de guardar, Deus ainda está no controle, mas o controle dele para nós é apresentar uma situação que signifique voltar para Deus. E alguns voltam rapidamente para Deus, alguns demoram muito para voltar a Deus, vão muito longe. Aquele filho pródigo foi muito longe, gastou tudo para depois então voltar a Deus. Tem pessoas que voltam rápido, tem pessoas que demoram muito. Penso que talvez há pessoas que não voltem, como eu penso que tem pessoas que nunca saem. Aleluia. E eu espero que seja você aquele que nunca saia da presença de Deus. Gideão foi o quinto dos juízes ou libertadores. E dessa vez não foi nada diferente. Israelitas para ser alvos agora de nômades que roubavam as colheitas. Então eles estão numa época de ruína, uma época de fome. Porque aqueles midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos destruíam a plantação, roubavam o gado. E eles não tinham daí o que fazer. Imagina tanto que Gideão ele estava colhendo trigo e malhando no lagar. Lagar onde você trabalha com vinho, né? Ali que as coisas. Ele estava escondido, malhando o trigo, com medo que alguém roubasse. Eles estavam clamando pela misericórdia de Deus. Quando você passa num vale, você clama pela misericórdia de Deus. Você clama para que Deus venha para interceder na sua vida, para entrar com providência, para mudar tudo aquilo que você tem feito, para mudar o quadro da sua vida. Foi nessa hora que Deus pega e escolhe um líder, Gideão, uma das menores tribos de Israel, mas Deus o chama para fazer isso. Sabe, aquele jovem Gideão, ele não tinha nenhum treinamento para ser líder, porque se era do menor clã de Israel, provavelmente era um clã que não era acostumado com liderança, de conduzir pessoas, de organizar algo. Mas Deus o chamou, Deus o capacitou, Deus te chamou. Porque somos todos pequenos Gideões nesse aspecto, chamados por Deus para realizar algo. E como aquele Gideão não tinha treinamento nenhum, talvez muitos cheguem à casa de Deus e à presença dele, são chamados à liderança e não sabem como fazer, mas Deus te capacita. Carismático, então reuniu aquele exército. Faça uma conta, desvantagem era grande. 135 mil contra 32 mil, 77% menor já era o exército. E Deus fala, tem muita gente. Diminui. 135 mil para 10 mil agora. Agora estamos falando de 92,5% menor. É muito, né, gente? Diminui para 300. 99,8% menor. Então, correspondia a 0,2%. 450 para 1. 450 para 1. Nós vamos contar todos os evangélicos atuantes do Brasil, aqueles que realmente contam, têm princípios bíblicos. Será que dá 450 para 1? Pode ser, né? Pode ser que dê 450 para 1.
mas somos nós que Deus tem chamado para poder fazer diferença nesse tempo. Bom, não tinha recurso quando os homens tinham recurso. Não tinham armas. Não diz que em nenhum momento eles tinham uma espada. Não fala de espada. Não fala. Então talvez eles nem tivessem armas para poder lutar. Bom, aí Gideão ele conclui, por orientação de Deus, que a melhor maneira de poder resolver aquilo é ele ter um exército enxuto. Uma tropa hábil. A igreja do Senhor é uma tropa enxuta e hábil. Muitas vezes pequena, mas hábil no Espírito Santo de Deus. Hábil na orientação do Espírito para as nossas vidas, que diz, é mais para a esquerda, é mais para a direita. Vá por aqui, vá por ali. Nós temos que estar em contato com Deus. Temos que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque isso é que vai nos levar para a vitória. A palavra aqui retrata os judeus como israelitas, né? Como inimigos dos midianitas. Mas sabe que eles eram parentes? Midianitas e israelitas eram parentes. O que acontece? Você olha lá no livro de Gênesis, depois que morreu a mulher de Abraão, ele teve uma outra mulher chamada Quetura. Quetura teve um filho chamado Midian. Midian foi enviado para a região do Oriente para ser criado longe de Isaac, o filho da promessa. E lá ele ficou. Muitas gerações depois, Midian tornou-se um povo muito numeroso. Então eram os midianitas. No livro de Êxodo, nós vemos que Moisés casou-se com uma midianita, Zípora. Eles eram aparentados. Mas a desavença entre os povos começou quando os israelitas entraram por Canaã e começaram a conquistar as terras férteis. E Deus havia falado que era para expulsar esses povos de lá. Não lhe agradavam esses povos por causa da idolatria. Deus queria um povo que estivesse junto com ele, andando com ele. Então aí começou essa desavença toda. Mas Gideão, apesar de tudo isso, era um homem de visão limitada. Talvez quando você olha para você, você fala assim, eu sou limitado, limitada. Gideão também era assim. Mas ele confiou naquilo que Deus estava falando. Ele era inseguro e se achava incapaz de realizar aquela obra tão poderosa, tão grande que Deus havia pedido que ele fizesse. Talvez quando você olha para você, você se sinta inseguro, insegura, e fala, mas eu vou realizar isto? Eu vou fazer tal coisa? E ele tinha um grande desafio pela frente. Batalha contra os midianitas. O nome Gideão quer dizer destruidor ou guerreiro poderoso. E ele foi as duas coisas quando lemos toda a palavra de Deus. Guerreiro, poderoso e destruidor. Bom, vamos usar essas armas então. A primeira arma que ele utilizou foi o cântaro. E é o que? Quebre o cântaro. Diga, quebre o cântaro. Quando quebrou o cântaro, teve um barulho muito assustador. Bastante barulho. Imagina um cântaro de barro sendo quebrado. Faz barulho, não faz? Faz barulho. Mas o cântaro tinha escondido dentro dele uma tocha acesa, que foi exposta para iluminar quando ele foi quebrado. Juízes 7,16 está escrito: Gideão distribuiu bozinas aos 300, cântaros vazios com tochas neles acesas. Esse negócio de quebrar é interessante porque que fala de um vaso, mas o vaso que somos nós, cada um de nós, pode estar cheio de alguma coisa boa ou não tão boa. E eu me lembro uma vez que eu fui com a minha esposa, a gente foi na casa de uma pessoa, faz muito tempo atrás, e aquela pessoa tinha um problema de endemoniamento. E nós oramos pela pessoa. E a pessoa ficava bem. E daí um pouquinho, ficava endemoniada novamente. Até que a gente descobriu que, na verdade, está falando de quebrar, eu me lembrei disso, né? Tinha um quadro que havia sido feito uma obra maligna naquele quadro. E nós falamos, bom, então vamos quebrar esse quadro, certo? Muito fácil. Peguei o quadro, perguntei se podia fazer isso, ela permitiu, levamos lá fora, um quadro com vidro. O que você espera jogar um quadro com vidro no chão? Que quebra, né? Eu joguei no chão, sabe o quadro pegou os 4 cantinhos, assim, bate no chão e para, quietinho. Não aconteceu nada. Falei, não, agora eu vou jogar em cima de uma pedra, vai quebrar. Joguei, não quebrou. Falei, poxa vida, hein? O que eu faço com isso? Eu falei, bom, em nome de Jesus. Falei, em nome de Jesus, joguei. Espatifou aquele quadro, completamente. E fez um barulhão. E um barulhão tão grande que a gente escutou
as árvores, o barulho nas folhas das árvores, a copa das árvores, cachorro latindo, faz barulho. Quando as coisas são quebradas, quando há um propósito naquilo que é quebrado. Aquela mulher foi liberta. Esse povo também foi liberto. Mas o vaso, nós estamos falando aqui, o vaso é a pessoa. Porque quando fazemos a comparação disso com nós mesmos, significa o meu e o teu vaso. Nós somos um vaso que pode estar cheio do Espírito, pode estar cheio do fogo, pode ser um vaso vazio, pode ser um vaso onde está cheio de coisas que não são de Deus. Quem sabe nós fomos entulhando esse vaso ao longo da nossa vida, às vezes talvez dentro da própria igreja, com pecados, com coisinhas escondidinhas, né? Nós temos que esvaziar o nosso vaso, esvaziar de nós mesmos, para que o fogo do Espírito possa aparecer quando esse vaso seja quebrado. Quando está sendo quebrantado pelo Senhor é porque Ele sabe, o fogo do Espírito arde dentro de você, e ao quebrar vai sair todo aquele fogo, toda aquela luz, e as pessoas serão impactadas, porque Ele faz através da sua vida. Quebrar o vaso significa negar a si mesmo. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, disse Jesus. É quebrar todo o orgulho, é quebrar o pecado escondido, é quebrar os desejos da carne. E hoje parece que está tão à volta todos os pecados da carne, todas as coisas parecem tão mais fáceis que antigamente, muito acesso. Mas quando você tira tudo isso, resplandece a luz. Você pode tocar a trombeta e ter vitória sobre a sua vida. Amém? Para vencer é preciso renúncia, resignação, abstinência, principalmente do pecado e dos prazeres egoístas da carne, como a vaidade e outros. E o inimigo será vencido. Quebra o cântaro. Quebra o cântaro. Deixa Deus operar. Tem alguns que têm medo. Se quebrar o cântaro, vai mostrar tudo aquilo que tenho dentro de mim. Aquele cântaro estava vazio, não tinha nada dentro dele, a não ser a luz. Se dentro de você tem a luz do Espírito, ao quebrar esse cântaro, você vai iluminar como uma tocha. E muitas vidas serão alcançadas pela tua vida. Toque a trombeta. Diga, toque a trombeta. A trombeta ela é feita de chifre de carneiro. E quando eles tocavam a trombeta, eles estavam em grupo de três destacamentos. Tinha 100 que foram com Gideão. E ele falou, olha, façam o que eu fizer. E quando ele começava a tocar a trombeta, quando eles cansavam, porque é fôlego, daí então a segunda tropa, daí a terceira. Então os 3 pelotões iam intercalando. E aqueles que estavam lá embaixo, na planície, aguardando, imaginavam que era um exército muito numeroso, porque você coloca à frente os trombeteiros e atrás vem o exército. Não tinha exército atrás, a não ser o Senhor. E os trombeteiros era tudo. Mas eles estavam ali tocando, ecoando no vale, aquela música forte de que estavam indo contra os inimigos. Sabe o que significa tocar a trombeta? Tocar a trombeta significa testemunhar de Jesus. Toque a trombeta, irmão, irmã. Testemunha de Jesus. Não tenha vergonha de anunciar o Evangelho. Quantas pessoas têm vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo, falar de que são crentes, falar dos seus princípios e valores e defendê-los como sendo importante? Deve fazê-lo. Somos chamados para isso. Deus nos deu esse chamado, nos deu essa missão. Quem sabe, há muitos medrosos, talvez eram 32 mil, 22 mil não quiseram fazer isso. Mas uns 9.700 também não estavam aptos a isso. 300 estavam. Que você seja um dos 300 que tem a confiança de poder quebrar o seu vaso, tocar a trombeta, falar do Evangelho de Cristo Jesus e não se envergonhar. E a igreja tem que manter esse som ecoando sobre a terra constantemente. Então hoje estamos falando aqui, quem sabe amanhã terá outra igreja ali falando, depois uma outra lá, e durante todo o tempo, tem gente em todo o mundo falando a respeito do Evangelho de Cristo, tocando a trombeta, falando sobre aqueles que podem aceitar, anunciando Jesus como Senhor e como Salvador. Da mesma maneira como o Gideão falou assim, pelo Senhor e por Gideão, temos que lutar pela igreja de Cristo. Pelo Senhor e pela igreja de Cristo. Que possamos ser os trombeteiros de Jesus, aqueles que podem falar a respeito do Evangelho e levar diferença a todos os lugares. E ao final diz a palavra em Apocalipse, quando tocar a trombeta, Jesus volta. Se estamos tocando a trombeta, estamos anunciando que Ele volta. E quando Ele voltar, que sejamos nós, um daqueles que está bem à frente, próximo dEle, para subirmos com Ele para os céus. Amém?
E finalmente a terceira arma é a tocha. Diga assim, erga a tocha. A tocha serviu para iluminar o caminho. Eles estavam lá em cima, à noite, aquela tocha iluminava o caminho. Tocha na mão esquerda, chifre de carneiro na mão direita, trombeta, tocando a trombeta e avançando com fogo numa mão, trombeta na outra. Espada, nada, não precisava. Aquela luz iluminou o caminho e confundiu os adversários. Aquela luz confunde os adversários. Você já chegou num lugar cheio da presença de Deus e aquilo confunde as pessoas que estão à sua volta? Alguém já passou por isso? Alguém aqui? A luz confunde, não confunde, Caio? Confunde. Eu cheguei em muitos lugares onde chegava, alguma coisa estava acontecendo e aquilo parava, mudava completamente. E alguns perguntavam, o que é que você tem de diferente? Com um irmão, uma vez, da igreja Outra Batista lá, nós fomos onde eu fui batizado, casei lá, inclusive, que era o pastor Raul Weiter. Essa aqui foi uma congregação na época. E tinha um irmão lá, irmão de mundo. Irmão de mundo, às vezes, ele ia num local onde se reuniam pessoas para buscar o maligno, e ele chegava lá e sentava e ficava lá. E muitas vezes chegavam para ele e falavam, quem é o senhor? Falei, por quê? Porque a gente se reuniu ali e se você ficar aqui não vai acontecer nada aqui essa noite. Você precisa sair desse lugar. E daí ele tocava a trombeta. Ele anunciava o evangelho. E muitos lugares desses acabaram porque ele fez esse tipo de coisa. Foi chamado por Deus para fazer isso. Tu faça esse chamado, né? Fez chamado por Deus. Mas a tocha, a luz do Espírito estava com ele quando chegava naquele lugar. Impedia que qualquer outra coisa pudesse acontecer. Você é luz, você é a tocha do Senhor. E se você está com o teu cântaro quebrado, significa quebrantado diante de Deus, você ilumina onde você está, e tudo é diferente. E a nossa tocha é a palavra, ela nos ilumina. Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Nos ilumina. Se você pega uma pessoa qualquer aí no mundo que não tem Jesus, ela não tem luz, ela não tem direção, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer. Se nós simplesmente clamarmos ao Senhor, Ele ilumina o caminho e fala, vai por aqui meu filho, vai por aqui minha filha, você terá sucesso, vitória na sua vida. O próprio Jesus disse que não podemos esconder a nossa luz, que temos que mostrar a luz ao mundo. Mateus 4,16, que faz referência a Isaías 9, 1 e 2, está escrito, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós somos a luz. E quando você chega diante de alguém que não conhece Jesus, estão nas trevas, essa luz resplandece. Algo é diferente para aquela pessoa. Ela olha para você e fala, você tem algo diferente, eu quero isso que você tem. Isso é testemunho. Essa tocha que está refletindo. A chama do Espírito Santo não pode se apagar sobre a vida do cristão. Não pode. Deve estar acesa, continuamente no altar, como era também naquele templo. E Deus é aquele que é capaz de transformar tímidos e tímidas, fracos, abatidos e dar vitória. Deus vai te dar a vitória. Confia nele. Bem, Gideão, como disse, foi um homem fraco, falho, mas ele serviu a Deus. Deus foi com ele. A história nos mostra que Deus se move através de homens e mulheres falhos. Ele não se move através de homens e mulheres perfeitos, mas dos falhos, nós. E nós reconhecemos isso diante de Deus. O que Ele quer e nos chama para sermos cooperadores com Ele aqui na terra. Porque para Ele não há limitação humana nenhuma. Não há nada que paralise o propósito de Deus sobre a terra ou sobre as nossas vidas. E Ele chama alguns para que possam estar com Ele, para colaborar com Ele. Deus quer assumir um papel ativo na tua vida. Talvez você pense que Ele está distante, mas Ele não está. Ele está próximo de você. E Ele quer que você saia da situação de frustração e luta que você tem passado, para entrar na presença dEle, ser guiado por Ele, orientado por Ele, Ele fazer parte da sua vida, um papel ativo, de poder dizer o que você faz, como você faz, para ter vitória nesta vida. Para ter vitória,
é preciso saber lutar com as armas de Deus. Gideão nos ensina também que é preciso unidade. Temos que ter unidade. E a nossa unidade é no Espírito Santo de Deus. É nele que nós temos unidade. E é lindo quando nós vemos, por exemplo, a igreja muitas vezes acontece, alguém vai pregar, e aquele que vem antes e pega a palavra de Deus, fala algo exatamente de acordo com aquilo que a palavra vai ser tratada. E eles não se conversaram, mas estão na unidade do Espírito. O povo de Deus tem que andar na unidade do Espírito. Falar a mesma coisa, na mesma direção. Gideão e aquele povo tinham unidade. Gideão nos ensina também a respeito de liderança, porque ele fala, façam tudo o que eu fizer. Então aquele que está na posição de liderança deve ser aquele que vive também a palavra que prega. E não apenas fale de alguma coisa que para ele não é vida. Porque liderança exige então que você possa viver o que você diz, para que possam repetir e fazer como você faz. As armas então da batalha foram um cântaro, uma trombeta e uma tocha de fogo. Armas simples. Isso nos fala a respeito do tempo que nós temos vivido hoje. Que a palavra de Deus, através do Evangelho, uma coisa incomum, mas liberta do mal um homem para toda a vida. Quando entra a palavra de Deus no coração de alguém, muda a vida completamente. Uma arma da nossa milícia não são armas carnais, mas são armas espirituais. Na oração, na busca, no louvor. Os 300 pregadores do Evangelho, poucos, mas sob a liderança do Senhor, fazem uma obra tremenda sobre a face da terra. Tremenda. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, quando nós encerramos a palavra. Como falei, no tempo de Gideão, eles estavam vivendo na idolatria e ameaçados. Midianitas e amalequitas começando a entrar na terra. Quando nós olhamos lá o tempo de Neemias, eles já haviam perdido, o exército já tinha entrado, já haviam sido deportados, já estavam há 70 anos em cativeiro, e agora estavam retornando para reconstruir. E enquanto reconstruíam com uma mão, com outra mão tinha uma espada. Sabem a história? Na primeira questão, Gideão, então, ele estava sob ataque, podiam repelir aqueles povos antes de tomarem conta. Na época de Neemias, já haviam tomado conta, já haviam deportado todos, eram escravos, e agora estavam voltando para reconstruir. E para reconstruir, tinha que construir e lutar, espada na mão. Nós temos vivido momentos de luta. Nós temos vivido um momento em que muitas coisas cristãs estão sendo atacadas, diria assim. Mas nós temos um compromisso com Deus. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele veio em carne, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, amém? A ressurreição de Jesus é aquilo que nos dá confiança que a palavra dele é verdadeira. A palavra de Deus nos fala a respeito dos princípios cristãos, da família e tudo aquilo que é importante. No tempo de Gideão, eles lutaram e repeliram aquele ataque. Mas no tempo de Neemias, aqueles povos entraram, tomaram conta, muitos sofreram. E a reconstrução foi muito demorada. Mas podemos aplicar isso em todas as esferas da nossa vida. Mas eu quero que você coloque na sua esfera pessoal nesse momento. Você decide o momento de se voltar a Deus. Seja pessoalmente, seja como igreja, seja como instituição, seja como nação. Nós decidimos. Está sob nossa decisão, nosso livre-arbítrio. Aquele povo clamou ao Senhor. Sejamos nós a clamar ao Senhor, para que tenha misericórdia de todos nós. Você se dispõe para essa batalha? Gideão não tinha nada para aquela batalha, mas a estratégia deu a ele a vitória. Talvez você ande como o rei Alfredo, né? Tão preocupado com todas as coisas que estão acontecendo aí à volta, e os bolinhos estão queimando, né? Que é aquilo que você pode fazer na sua casa, aquilo que está bem na tua mão para fazer. Quem sabe seja exatamente assim. Mas você é um filho, uma filha do rei, e você tem atribuições, e elas te chamam.
a responsabilidade de poder orar, de interceder pela sua família, pela sua própria vida, pela nossa nação, pelos governantes, por tudo. Quebra o cântaro, toque a trombeta, erga a tocha. Essa é a estratégia vitoriosa para a nossa vida. Eu te convido a ficar em pé quando nós louvamos o Senhor. Louve ao Senhor. Reflita sobre a sua vida. Todos aqueles que desejam quebrar o seu vaso, querem ser quebrantados, aqueles que querem se colocar diante de Deus, para que Ele possa derramar sobre a sua vida. Quem sabe você precisa limpar o seu vaso. Jesus quer limpar o teu vaso. Ele quer deixar puro, santificado. Quem sabe você esteja querendo acender a chama. Seu vaso está limpo, mas você quer que essa chama seja acesa. Chama do Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra: desperta, ó tu que dormes. Seu vaso está limpo? Vem à frente para receber a unção do Espírito Santo de Deus, para ser cheio, para que o fogo resplandeça sobre a sua vida. Você já está cheio? Toca a trombeta. Ei, calabaçura. Quem aqui tem um chamado, o Senhor tem falado: vai a tal lugar, fala para mim a minha palavra em tal lugar. Toque a trombeta. Quem sabe seja hoje uma noite de chamado. Alguma pessoa para ir a algum lugar, para levar a palavra de Deus, para que vidas se convertam, para que os poucos isentos façam diferença nesse mundo. Que o Senhor possa enviar mais ceifeiros para a sua seara. E Ele clama nessa noite por aqueles que querem realizar a sua obra. Mas aqueles aqui que talvez não conheçam Jesus, não sabem quem é Jesus. Alguém que não conhece Jesus e gostaria de colocar sua vida diante dele, o grande rei, para ser governado por ele. É muito simples. Basta dizer assim: eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Alguém aqui que nunca fez isso?
ou não tem certeza da sua salvação, quer ter certeza nessa noite, levanta a sua mão. Eu quero orar por você, para que você possa ter vitória. Alguém? Alguém aqui hoje? Eu não vou insistir não, mas se alguém, vem aqui à frente. Sua vida vai ser mudada. Oremos. Senhor, que está o teu povo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós submetemos a Tua potente mão nessa noite. Nós prostamos diante de Ti, Jesus, para declarar que Tu és Senhor sobre a nossa vida. Para declarar, ó Deus Todo-Poderoso, que o nosso vaso, Senhor, nós queremos que seja limpo pela presença do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo seja derramado agora sobre cada vida que está aqui, Jesus, para receber a Tua orientação, para receber a Tua direção, para que seja limpo, Pai, de tudo aquilo que impede o Teu fluir, Senhor. Quebranta agora o Teu povo, Jesus, para que resplandeça a Tua luz, a luz de Cristo Jesus. Quebranta agora o Teu povo, Pai, e enche do poder do Teu Espírito Santo. Derrama agora, Pai, do Teu poder sobre todos que aqui estão. Derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, anima o Teu povo, desperta o Teu povo. Realiza, Pai, a Tua obra poderosa agora, ó Pai, derramamento do Espírito Santo. Vem tocar, Jesus. Toca agora nas vidas, Jesus.